Você sabia que soldados brasileiros dominavam uma técnica de combate tão eficaz que generais americanos pediam para aprender com a gente? Pois é, meu amigo. Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, os pracinhas da FEB desenvolveram uma especialidade que nem alemães nem americanos conseguiam replicar com a mesma eficiência. Acredita nisso? E olha o detalhe mais impressionante. Essa técnica vinha diretamente de habilidades que brasileiros aprendiam no interior do país. Conhecimento que parecia não ter nada a ver com guerra moderna, mas que se tornou vantagem tática decisiva. Hoje você vai descobrir exatamente qual era essa técnica, como funcionava e por que só os brasileiros conseguiam executá-la perfeitamente. Fica comigo até o final que essa história vai te deixar com orgulho do nosso exército. Vamos começar entendendo o cenário tático. A campanha da Itália em 1944 e 1945 era travada principalmente em terreno montanhoso. Os Apeninos são montanhas íngremes, cheias de florestas densas, ravinas profundas, terreno extremamente irregular. Não é lugar para guerra mecanizada com tanques e veículos. É lugar para infantaria, combate próximo, táticas de infiltração. Os alemães estavam entrincheirados em posições fortificadas nas montanhas. Tinham vantagem do terreno elevado. Podiam ver qualquer ataque frontal vindo de longe. Metralhadoras posicionadas em pontos altos dizimavam tropas que tentassem avançar pelo vale. Era impasse tático clássico. Atacante exposto, defensor protegido. Os americanos tentavam resolver isso com artilharia pesada e bombardeio aéreo. Martelavam as posições alemãs por horas antes de atacar. Funcionava parcialmente. Destruía algumas fortificações, mas alemães eram excelentes em construir defesas resistentes e tinham sempre posições de recuo. Bombardeio acabava, infantaria americana avançava, alemães voltavam e metralhadoras abriam fogo. Baixas americanas eram pesadas. Os comandantes aliados precisavam de solução diferente e descobriram que os brasileiros tinham algo especial. Uma capacidade única de infiltração silenciosa em terreno difícil, de se aproximar de posições inimigas sem ser detectados, de atacar de ângulos inesperados. Como os brasileiros faziam isso? A técnica se chamava patrulha de infiltração noturna em terreno irregular. Parece termo técnico complicado, mas a essência era simples. Pequenos grupos de soldados brasileiros se moviam de noite através de terreno que parecia intransitável. Subiam em costas íngremes em silêncio absoluto. Atravessavam florestas densas sem fazer barulho. Chegavam atrás das linhas alemãs sem ser percebidos. De onde vinha essa habilidade? Dos soldados do interior brasileiro. Sertanejos acostumados a caçar em caatinga densa, onde qualquer barulho espanta a presa. Caboclos da Amazônia que se movem pela floresta como fantasmas. Gaúchos que rastreiam gado em terreno acidentado do Pampa. Caipiras de São Paulo e Minas que cresceram andando por matas fechadas. Essas habilidades civis se traduziram em capacidade militar excepcional. Um sertanejo que caçava tatu no silêncio da madrugada sabia exatamente como pisar sem fazer ruído. Um caboclo que pescava de madrugada sabia como se mover na escuridão usando apenas som e tato. Um gaúcho que seguia rastros sabia ler terreno instantaneamente. Tudo isso virou tática militar mortal. Vamos entender a técnica em detalhes. Primeiro elemento: seleção e treinamento das patrulhas. Os comandantes brasileiros identificavam soldados com habilidades de caça, rastreamento, movimento silencioso. Geralmente vinham do interior. Formavam grupos pequenos de 6 a 12 homens. Treinavam juntos até virarem unidade perfeita. O treinamento enfatizava movimento noturno. Saíam à noite em terreno difícil. Praticavam andar em silêncio total, cada passo calculado, testando o chão antes de colocar peso, evitando galhos secos, movendo vegetação com cuidado, comunicando por sinais de mão invisíveis na escuridão.
desenvolviam sincronia perfeita. Segundo elemento, reconhecimento prévio meticuloso. Antes de qualquer operação, as patrulhas estudavam o terreno por dias. Observavam posições alemãs com binóculos de longe. Memorizavam cada detalhe. Onde estavam as metralhadoras? Onde faziam as rondas? Quando trocavam a guarda? Quantos soldados? Rotinas específicas. Desenhavam mapas mentais completos. Árvore grande aqui, pedra saliente ali, depressão no terreno acolá. Soldados brasileiros tinham memória espacial excepcional, desenvolvida desde criança no interior. Conseguiam memorizar terreno complexo e navegar por ele na escuridão total, sem mapa físico. Terceiro elemento, escolha da rota de infiltração. E aqui estava a genialidade tática. Enquanto americanos atacavam por rotas óbvias que alemães defendiam fortemente, brasileiros escolhiam rotas que pareciam impossíveis, em costas tão íngremes que alemães não imaginavam ninguém subindo, ravinas tão fundas que pareciam intransponíveis, florestas tão densas que pareciam impenetráveis. Mas brasileiros sabiam que possível e impossível dependem de habilidade. Sertanejo que cresceu escalando serras do Nordeste não vê encosta íngreme como obstáculo impossível. Caboclo que atravessa igapós da Amazônia não vê ravina como barreira intransponível. Caipira que corta atalho por mata fechada não vê floresta densa como impedimento. Planejavam rotas que exploravam pontos cegos das defesas alemãs. Alemães posicionavam metralhadoras para cobrir aproximações óbvias. Deixavam setores impossíveis, com menos vigilância, exatamente onde brasileiros infiltravam. Quarto elemento, movimento noturno sincronizado. Saíam horas antes do amanhecer. Moviam-se extremamente devagar. Não era corrida, era avanço calculado. 10 metros, pausa, escuta. Mais 10 metros, pausa, escuta. Levavam horas para percorrer distâncias curtas, mas chegavam sem alertar ninguém. Usavam a noite como aliada. Sem lua era melhor. Escuridão total forçava alemães a depender de iluminação artificial que criava zonas de sombra perfeitas para infiltração. Brasileiros se moviam nessas sombras. Visão noturna natural, desenvolvida por anos caçando e pescando de madrugada, dava vantagem sobre alemães urbanos dependentes de luz. E tinham técnica específica de movimento, pé descalço em terreno macio. Muitos tiravam as botas e avançavam de meia ou até descalços em trechos críticos. Por quê? Porque pé descalço sente o terreno. Detecta galho antes de pisar e quebrar. Sente textura que indica buraco. É conexão direta com o ambiente, que bota militar não permite. Oficiais americanos ficaram chocados vendo brasileiros tirando botas antes de patrulha. Acharam loucura, até ver os resultados. Patrulhas brasileiras voltavam sem ter sido detectadas, enquanto patrulhas americanas eram descobertas e atacadas. Quinto elemento, silêncio absoluto e comunicação não verbal. Durante infiltração, zero conversa, nem sussurro. Comunicação por toques e sinais visuais mínimos. Sistema desenvolvido. Um toque no ombro significa parar. 2 toques significa perigo à frente. 3 toques significa recuar. Mão levantada significa escutar. Mão baixando significa continuar. Na escuridão total, usavam corda. Todos seguravam a mesma corda com espaçamento de 2 metros. Líder na frente puxava a corda para indicar movimento. Parava e corda ficava frouxa, indicando pausa. Puxava forte, significava perigo. Sistema simples, mas eficaz, que mantinha grupo coordenado sem som. Sexto elemento, ataque súbito e retirada rápida. Objetivo não era manter território. Era causar dano máximo e sair. Chegavam atrás das linhas alemãs, identificavam alvos prioritários, posto de comando, depósito de munição, canhão, rádio. Atacavam de surpresa total. Alemães acordavam com granadas explodindo, tiros de todos os lados, caos absoluto. Brasileiros mantinham ataque por 5 a 10 minutos. Destruíam alvos.
Depois recuavam pela mesma rota que infiltraram. Alemães tentavam perseguir, mas não conseguiam. Brasileiros conheciam o terreno perfeitamente. Moviam-se rápido em terreno que alemães achavam difícil. Desapareciam na escuridão como fantasmas. Sétimo elemento: adaptação e improvisação constante. Cada patrulha aprendia com o anterior. Se alemães mudavam defesas, brasileiros mudavam táticas. Descobriram que alemães concentravam vigilância nas primeiras horas da noite. Começaram a infiltrar entre 3 e 4 da manhã, quando vigilância relaxava por cansaço. Descobriram que alemães usavam cães em alguns setores. Desenvolveram técnica de esfregar roupa com plantas locais que mascaravam cheiro humano. Descobriram que chuva eliminava barulho de movimento. Passaram a preferir noites chuvosas. Cada descoberta virava parte do manual informal de táticas. Agora vamos para a validação histórica militar. Relatórios oficiais americanos documentam a eficácia das patrulhas brasileiras. Um relatório de março de 1945 diz: unidades brasileiras demonstram capacidade superior em operações noturnas de infiltração, taxa de sucesso de 87% comparada com 45% de unidades americanas em missões similares. Recomenda-se treinamento conjunto. General Mark Clark, comandante aliado na Itália, escreveu: os brasileiros têm talento natural para a guerra de infantaria em terreno difícil. Suas patrulhas de infiltração são as melhores que vi. Conseguem ir onde consideramos impossível. Alemães também registraram medo específico das patrulhas brasileiras. Diários de soldados alemães capturados mencionam fantasmas brasileiros que apareciam do nada. Um soldado alemão escreveu: os brasileiros não atacam onde esperamos. Aparecem atrás, ao lado, em lugares impossíveis. Como fazem isso, não entendemos. Historiadores militares analisam que essa capacidade de infiltração foi decisiva em várias batalhas. Monte Castelo, Montese, Castelnuovo. Em todas, patrulhas brasileiras forneceram inteligência crítica sobre posições alemãs. Em várias, ataques noturnos brasileiros desorganizaram defesas, permitindo avanço principal. Um caso específico impressionante: Monte Castelo. Tentado 4 vezes sem sucesso por americanos com ataques frontais. Brasileiros assumiram. Usaram semanas em patrulhas de reconhecimento. Identificaram ponto fraco na defesa: ravina íngreme, que alemães consideravam intransitável. Noite antes do ataque final, patrulha brasileira infiltrou pela ravina. Colocou explosivos em posição-chave. Durante ataque principal, explosão desorganizou defesa alemã no momento crítico. Monte Castelo caiu. Aplicações modernas das técnicas. Tudo que patrulhas brasileiras fizeram na Segunda Guerra tem aplicação em operações especiais modernas. Forças especiais de todo o mundo estudam infiltração noturna em terreno difícil. Reconhecimento meticuloso antes de operação, movimento silencioso sincronizado, ataque súbito e retirada rápida. E princípios aplicam também em contexto civil. Caça requer movimento silencioso. Exploração de natureza se beneficia de navegação sem GPS. Camping avançado usa leitura de terreno. Sobrevivência em ambiente hostil precisa de adaptação e improvisação. Tudo isso as patrulhas brasileiras dominavam, mas lição mais profunda é sobre valor do conhecimento tradicional. Militares modernos tendem a focar em tecnologia, equipamento sofisticado, comunicação eletrônica, visão noturna artificial. Tudo isso é útil, mas patrulhas brasileiras provaram que habilidades ancestrais têm valor permanente. Sertanejo que aprendeu a caçar com pai e avô. Caboclo que cresceu pescando de madrugada. Gaúcho que rastreava animais desde criança. Essas habilidades tradicionais, transmitidas por gerações, se tornaram vantagem tática militar em guerra moderna. Tecnologia complementa, não substitui, a habilidade humana fundamental. Exércitos modernos, inclusive, redescobriram isso.
Programas de treinamento em sobrevivência e operações especiais enfatizam movimento silencioso, leitura de terreno, navegação natural. Reconhecem que soldado que sabe se mover pela floresta sem GPS é mais resiliente que soldado dependente de tecnologia que pode falhar. E aí, achou incrível? Pois é, meu amigo. Os pracinhas da FEB impressionaram o mundo não só com coragem, mas com habilidade tática única. Mostraram que brasileiro criado no interior, com conhecimento tradicional de caça e rastreamento, pode se tornar soldado de elite. Essa história precisa ser contada com orgulho. Se você gostou deste vídeo, deixa o like aí embaixo. Honra nossos pracinhas que mostraram qualidade do soldado brasileiro. Se inscreve no canal para não perder mais histórias da FEB. Vou trazer muito mais sobre brasileiros na Segunda Guerra. Comenta aí embaixo. Você conhece veterano da FEB? Tem história de patrulha ou combate na família? Vamos preservar essas memórias. E compartilha com quem gosta de história militar, Segunda Guerra ou história do Brasil. No próximo vídeo, eu vou te mostrar por que soldados brasileiros eram considerados os melhores na selva. O segredo militar que vinha direto da Amazônia e do sertão. Técnicas que exércitos do mundo inteiro estudam até hoje. Não vai querer perder. Até a próxima.